Nesse dia 9 de Av, nós temos um histórico de calamidades, a começar a tempos muito antigos, na época dos templos sagrados, os dois templos que existiram, porque esses dois templos eles foram destruídos, né, e o último foi no ano 70 da nossa era, né, pelo imperador Tito. O Muro das Lamentações, que está lá em Jerusalém, ainda é uma parte do templo que ficou de pé. Esses dois templos de Jerusalém, então, eles foram destruídos exatamente no dia 9 de Av. Então, isso já criou uma marca negativa na mentalidade judaica. Então, o dia 9 de Av começou-se a se supor que era um dia negativo, porque as duas casas de Deus foram destruídas no mesmo dia. E, além disso, na Torá, o dia 9 de Av também é o dia em que ocorreu o pecado dos Meraglim. Vou colocar aqui nas notas também. Meraglim, quem são os Meraglim? São os espiões, ou alguns traduzem como exploradores também. Quem eram esses? Eram os líderes das tribos em que Moisés instruiu que fosse até a Terra Prometida. Eles estavam em pleno deserto. Moisés, então, seleciona as lideranças de cada tribo e envia numa expedição para a Terra Prometida para que eles pudessem entrar lá e voltar com um relatório sobre a Terra, para dizer o que tem lá. Só que o que acontece é que, exatamente no dia 9 de Av, os Meraglim eles retornam com um depoimento hiper pessimista sobre a Terra Prometida. Né? Eles começaram a falar, não, lá habitam gigantes, não, o exército lá é muito numeroso, vai ser impossível, praticamente é o que eles estão dizendo, vai ser impossível nós conquistarmos essa terra. Né? Então, vamos desistir. Basicamente, eles voltaram com esse discurso muito derrotista. E isso, então, ficou entendido na tradição, no pensamento judaico, como um símbolo da descrença e da falta de confiança em Deus. Porque, afinal de contas, a Torá já havia afirmado desde a época de Abraão que aquela terra já estava destinada aos hebreus, né, e aos israelitas futuramente, né, mesma linhagem. Já estava destinada a eles. Então, o que faltou para os Meraglim foi essa confiança. Né? Eles entraram e voltaram com um relatório negativo, com exceção de 2 desses exploradores, que foram, inclusive, os únicos que tiveram o mérito de habitar a Terra Prometida depois, né, da conquista. Então, esse pecado aí dos 10 Meraglim, né, era o número de 10, ficou entendido como também um símbolo, né, da falta de confiança em Deus. E segundo conta a tradição, isso ocorreu exatamente no dia 9 de Av. Já não fossem esses eventos muito negativos de épocas bíblicas e épocas pós-bíblicas, como a destruição do templo, dos templos, o dia 9 de Av também foi o dia em que ocorreu a expulsão dos judeus da Espanha, que nós estudamos aqui, em 1492. Aquele dia, então, que foi emitido o decreto expulsando os judeus e começando a Inquisição com peso, aconteceu exatamente no dia 9 de Av. Então, não é por falta de eventos, né, catastróficos que os judeus começaram a pensar que era um dia negativo. Mas aí é que está, ao mesmo tempo em que o dia 9 de Av, com esse histórico de calamidades, começou a ser pensado como um dia muito negativo, começou-se também a se desenvolver a teologia de que o Messias nasceria no dia 9 de Av, porque quanto maior a escuridão, maior é a luz por trás. Então, se um dia tão negativo, no futuro é porque vai se revelar algo muito luminoso. E esse algo muito luminoso vai ser personificado no nascimento do Messias. Né? E isso, então, iria marcar uma transição de energias, podemos chamar assim, transformando um dia de luto, onde os judeus se lamentam pela destruição dos templos, pela expulsão da Espanha, né, pelos Meraglim, seria transformada, então, essa energia toda de luto em um dia de alegria e de redenção.
E o nascimento do Messias nesse dia resultaria nessa metamorfose do dia, né? Então, em outras palavras, o dia 9 de Av, por mais que seja um dia um dia histórico de calamidades, passou também a carregar em si a esperança da redenção e da vinda do Messias.